e pedir a gentileza do nosso querido Cacai se pronunciar sobre o tema proposto. Muito prazer, Cacai, estar com você. Uma honra te receber nesse espaço virtual. Muito obrigado por celebrar conosco os 41 anos do PT. Por favor, Cacai. Meu querido Haddad, é uma honra realmente enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Quero agradecer a direção do PT por esse honroso convite. Deixar um abraço realmente muito carinhoso para o Mélenchon, que honra a história da França, que honra o iluminismo que faz tanta falta hoje. Fiquei até emocionado ao vê-lo falar. Eu que amo tanto aquele país também. E deixar especialmente um abraço para todos os militantes petistas, que hoje o partido faz 41 anos, um partido que honra a história do Lula. O Lula tem uma história de vida que é muito interessante, e eu, ao abraçar o Lula e abraçar você, eu quero abraçar cada militante do partido. Eu não sou militante, não faço política partidária. A minha política, você sabe, é engajamento nas lutas que nós temos que ter para o Estado Democrático de Direito. O tema proposto é um tema que, de certa forma, até me emociona, porque desde o início da Operação Lava Jato, Fernando, eu tenho corrido o Brasil para mostrar os excessos que eu sabia, que eu via, que, de certa forma, eu sabia que existia, mas hoje está absolutamente claro. Já há 3 anos, correndo o país, eu faço uma observação que parece que agora está absolutamente comprovada. O que ocorreu com essa Operação Lava Jato é que esse juiz, que era o chefe da Operação Lava Jato, através de ser o chefe da Força Tarefa, ele tinha um projeto político. Ora, ele instrumentalizou o Poder Judiciário e instrumentalizou o Ministério Público, parte do Judiciário e parte do Ministério Público, com esse projeto político que levou adiante. Por isso é que, lá em 2018, quando ele saiu todo-poderoso da 13ª Vara de Curitiba para assumir o ministério, eu disse, numa entrevista que teve uma repercussão grande, que ele teria um fim melancólico, porque ele estava ali mercadejando a toga. É muito grave. Isso não significa que ele representa o judiciário. Demorou muito para o judiciário estar tendo uma postura agora de enfrentamento necessária, porque nós sabíamos, e agora acho que o Brasil inteiro não tem mais dúvida, que ele era um juiz parcial, um não juiz, dentro de um projeto político. E digo mais, eu digo com maior certeza, ele e esse grupo, que vai ser responsabilizado agora, inclusive criminalmente, é o responsável por esse governo fascista, autoritário e genocida que aí está. Ele foi o principal eleitor deste governo. Quando eu fico vendo a necessidade de falar das vacinas nesse momento triste, em qualquer espaço nós temos que falar da necessidade da vacina. Por quê? Por causa dessa postura genocida, negacionista deste governo, que foi eleito, sim, por esse grupo que tinha... Eles são quase indigentes intelectuais, péssimos na cultura do direito, mas tinham uma grande estrutura de marketing e um grande apoio da mídia brasileira. Essa é uma realidade da qual nós podemos fugir. Então, esse enfrentamento foi sendo feito ao longo de todo esse tempo, sendo feito das formas mais diversas. Eu acho que é interessante que, quando nós fazemos a crítica à instrumentalização do Poder Judiciário, a resposta sempre é assim: mas os tribunais superiores, na maioria das vezes, ou em boa parte das vezes, aceitavam aquelas sentenças. Ora, a prova produzida na primeira instância, eu advogo no Supremo há 40 anos, a prova produzida na primeira instância, Haddad, ela é trazida para cá e muitas vezes não é questionada, porque você sabe, aqui não é um tribunal que vai fazer uma revisão. Agora está tudo muito claro. Eu fui advogado desde o primeiro dia da Operação Lava Jato. Por isso corri o Brasil 2, 3 anos, fazendo palestras no Brasil inteiro e debate. Não sou dono da verdade, mas eu sabia o que estava acontecendo. E eu já tinha enfrentado esse grupo do Moro com esse Deltan, lá atrás, quando ganhamos pela primeira vez o que era então o maior caso dele, anulando todos os processos. Então, é importante que você, militante petista, que você, cidadão que tem essa cultura de manter o Estado Democrático de Direito, independentemente de partido, saiba que está na hora de nós fazermos cobrança, assim como bem disse o Mélenchon. Nós não podemos, neste momento grave, acreditar que, agora que estamos chegando na hora certa, acreditar pelo fato de ter demorado muito que não valeu a pena. Valeu a pena, porque agora está explicitado esse julgamento que vai se dar no Supremo Tribunal Federal. É o julgamento, olha, eu como advogado não gosto, não devo e não posso fazer uma previsão de julgamento, porque eu estou lá no dia a dia.
com todo o respeito ao Supremo Tribunal do meu país. Mas não há hipótese de ter um caso mais clássico de lawfare. Não há hipótese de ter um caso mais clássico em que houve, sem a menor sombra de dúvida, o uso indevido do recurso jurídico para ter uma perseguição política. Não há. O Supremo Tribunal está na frente de um impasse agora. Ou determina que houve a parcialidade, e cada vez mais há coisas espantosas aparecendo. Ainda hoje eu vi a demonstração de que uma delegada forjou um depoimento, sabendo os procuradores que era forjado. Ora, Haddad, se eles fossem os procuradores desse caso que está vindo à tona agora, e que nós conhecíamos, eles já teriam pedido a prisão deles. E se o juiz tivesse a mesma régua que teve, ele já teria determinado a prisão dos procuradores e dele próprio. Essa é a realidade que nós passamos. Agora, no Supremo Tribunal, nós vamos viver um momento em que o Supremo merece dar uma resposta ao país. Eu conversei hoje pela manhã com o meu querido amigo Boaventura Souza Santos, e ele exatamente dizia para ele, sobre uma palestra dele que eu vi, onde ele fala que o Supremo merece uma resposta à nação brasileira. E é isso. O Poder Judiciário merece. Porque essa instrumentalização que foi feita não foi feita sobre o acordo, sobre o beneplácito de todo o Poder Judiciário. Eu não posso acreditar nisso. Não há, nesse julgamento que veremos agora, onde o ex-presidente Lula merece aquilo que o Gilmar disse, merece um tratamento e um julgamento justo. Eu tenho certeza que não há nenhuma possibilidade de dizer que esse cidadão, que esse ex-juiz, que mercadejou a toga, que instrumentalizou o Poder Judiciário, que esbofeteou a cara dos juízes que são sérios no Brasil inteiro. Da mesma forma que esse grupo de procuradores da República, que agora já tem 4, 5 ex-presidentes da Associação dos Procuradores da República, falando contra eles, pedindo investigação. Tem que haver investigação para saber até onde eles foram. Na questão internacional, me lembro de certa vez, eu sentado em Geneve, conversando com um advogado suíço, ele me dizia que os procuradores já não confiavam na Procuradoria brasileira, porque eles faziam um bypass nos acordos internacionais. Mas nesse momento em que vamos julgar a questão da nulidade dos processos do Lula, e veja bem, não há hipótese para qualquer estudante de direito de dizer que o juiz foi parcial, de declarar a parcialidade, sem a anulação do processo. A anulação é a consequência absoluta, porque senão nós viveremos um mundo que não é um mundo real, Fernando. Porque, veja só, esse senhor já não é mais juiz, já não pode ser submetido ao CNJ, porque ele, dentro de um projeto político que ele fez e ganhou, ele elegeu o presidente da República, depois ele se separou, saiu do ministério, mas isso é briga de quadrilha. Não é nada mais do que uma briga de quadrilha. Então, agora, nesse julgamento, o Supremo falar que ele foi parcial e não vai ter consequência alguma, a única consequência, sem a menor sombra de dúvida, é a nulidade de todos esses atos. E essa nulidade, ela deve se dar não só nesse habeas corpus, mas também nos processos todos em que esse senhor Moro atuou, seja dando a sentença, seja fazendo a expulsão. No Brasil tem uma expressão francesa, pas de nullité sans grief, que diz exatamente da questão da nulidade. Tem que haver um prejuízo. Ora, o prejuízo nesse caso, Fernando, não foi só pessoal para o Lula, que sofreu tanto, que ficou preso. O prejuízo foi para a nação brasileira, que chegou a desacreditar do Poder Judiciário. O prejuízo foi para o cidadão brasileiro, que viu agora tomar conta do país por conta desse lawfare, por conta desse grupo político que elegeu o presidente da República, viu o país agora à deriva. Um país que não tem ministro da Saúde num momento desse. Um país que não consegue fazer o enfrentamento, que optou por comprar cloroquina em vez de comprar a vacina. Tudo isso é fruto desse desastre que foi a condução desses processos de forma absolutamente parcial e politizada. Então, eu quero dizer, como advogado que sou, não sou militante político, você sabe disso muito bem, que é muito importante que todos nós, nesse momento, estejamos atentos para o que está acontecendo. Repito, só agora as questões chegaram no Poder Judiciário, mas é tarde, mas ainda é tempo. Essa é a realidade. Nós temos que agora estar nas ruas para pedir que esse julgamento se dê de forma rápida. Não se pode esperar o próximo escândalo, não se pode esperar o que vai sair novamente. Esse é um caso clássico de lawfare. Fico feliz e até, de certa forma, emocionado de ver o Menechou aqui,
porque eu sei o que ele sofreu lá, acompanho a vida dele na minha querida França, o berço da liberdade, onde também ocorre, evidentemente, esses excessos. Mas o excesso que ocorreu aqui, especialmente com o presidente Lula, mas muito mais, com todos aqueles que tinham esperança no Estado Democrático de Direito. Eu, como advogado, me senti ultrajado. Agora que ouço esses vídeos que estão acontecendo, essas mensagens que estão aparecendo, onde esses procuradores brincam com a sensibilidade, até mesmo quando faleceu o Arthur, neto do presidente. Isso dá náusea. São pessoas que merecem aquilo que eles não deram a nós, não deram aos réus da Lava Jato. Merecem o devido processo legal, mas merecem ser processados, assim como tem que ser no Estado Democrático de Direito. A nossa grandeza agora, no meu ponto de vista, a grandeza maior que nós podemos ter é desejar a eles tudo aquilo que eles negaram, que eles tenham uma ampla defesa, que tenham um devido processo legal. E que, se condenados, eu fui o autor da primeira ação direta de constitucionalidade, defendendo no plenário do Supremo da presunção de inocência. E esse senhor Sérgio Moro falava que essa era a maior derrota do grupo da Lava Jato. Mas que eles tenham também o benefício óbvio de ter a Constituição do lado deles, que sejam recolhidos à prisão apenas após o trânsito em julgado. Nós não podemos usar a régua que eles usaram com a Constituição com o povo brasileiro. Por isso é que é importante que a gente faça um enfrentamento técnico. Nós não precisamos ir muito além. Nós temos a convicção de que eles se apoderaram do discurso. Eles tinham uma narrativa calhorda, uma narrativa canalha. Sempre que nós ganhávamos alguma coisa, eles diziam, está acabando a Constituição, e tentavam dizer, Fernando, tentavam dizer, Melanchon, tentavam dizer para todos que tinham uma grande mídia, que quem fazia o enfrentamento dos excessos é porque era contra o combate à corrupção. Eu costumo dizer, e digo isso para os petistas que estão ouvindo, que são pessoas valorosas e que acreditam que é possível melhorar o país, eu sempre disse que eu não permito que juiz algum, que delegado algum e que promotor algum venha dizer que quer o combate à corrupção mais do que eu, mais do que você, mais do que qualquer pessoa séria. Mas esse combate tem que ser feito dentro da Constituição Federal, garantindo todos os direitos constitucionais. Isso é que vai fazer a nossa diferença deles. Essa é a chance que nós temos de resgatar um Brasil que seja um Brasil justo, mais igual e mais solidário. Nós não podemos deixar de acreditar que ainda é possível. Por isso é que nós temos que ter a convicção que vamos usar, sim, os meios jurídicos, vamos acreditar no Poder Judiciário, sempre, como fizeram os advogados de todos esses processos que, ao longo desses anos, tanta amargura deu a todos nós, tanta angústia deu a todos nós, mas acreditando que, nesse momento, o Supremo Tribunal é chamado a fazer um reencontro com a nação brasileira. É muito mais do que com a população brasileira. Nós estamos falando para o povo brasileiro, mas nós estamos falando também a imagem que o Brasil tem para fora do Brasil. Isso repercute em todos os pontos. E acho que, ao falar do caso concreto, sem ser advogado, mas conhecendo o caso concreto, nós não temos nenhuma dúvida de que é necessário que haja uma nulidade de absolutamente em todos os casos que esse juiz ousou, eu diria assim, usurpar as competências e os direitos constitucionais, passando por cima, sem a menor sombra de dúvida, inclusive de uma questão de competência. O que é que faz um juiz de Curitiba julgar um sítio em Atibaia? Por que um juiz de Curitiba julga um apartamento em Guarujá? Por causa de um projeto político. Isso é que é o lawfare. É exatamente isso que é o lawfare. E agora, nessas mensagens que vêm à tona, eu falo isso para todos que estão me ouvindo, fica muito claro que eles sabiam que estavam fazendo a burla. Ora, se eles sabiam que estavam fazendo a burla, só há uma saída, só há uma hipótese que resta ao Poder Judiciário para resgatar a dignidade. É anular absolutamente todos esses atos. E depois da nulidade desses atos, aí nós temos que ter, e é importantíssimo que façamos isso, nós temos que ter a apuração de tudo isso que foi tramado. Não é possível que o cidadão roube o sonho do brasileiro, como esse juiz roubou. Que o cidadão esbofeteie o Poder Judiciário, como ele esbofeteou. Mercadeje com a toga, como mercadejou. E, no entanto, saia por aí somente tendo como consequência a nulidade dos seus atos. O Brasil merece mais. O Brasil só será reconhecido
como um país sério, se o Poder Judiciário fizer esse reencontro com essa nulidade absoluta, mas também em homenagem aos milhares e milhares de juízes sérios, em homenagem aos milhares e milhares de Ministério Público, de pessoas que se dedicam no cumprimento da Constituição. E, principalmente, em homenagem ao cidadão brasileiro que viu, de certa forma, cair uma nuvem opaca sobre os seus olhos, como se o mundo fosse outro. Agora, estamos tentando desvendar o mundo real. Eu, como advogado, diariamente fiz a minha parte nesse período e você sabe que continuarei simplesmente do lado da Constituição, do lado da verdade e do lado do povo brasileiro. Parabéns a vocês todos pelos 41 anos. É um orgulho para o país ter um partido como o PT. Eu acho que esse tempo que vocês governaram, esse tempo que vocês incorporaram 36 milhões que saíram da pobreza para passar a um outro tipo de vida. Foi exatamente esse tempo. Foi exatamente essas pessoas que chegaram na sociedade que se assustou com elas, que fez com que eles fizessem essa extrema reação e levaram o Lula, inclusive, para a cadeia. Em homenagem a essas pessoas é que nós devemos acreditar no judiciário. Obrigado.